Olá para você que está ligado aqui nas redes sociais do Diário do Iguaçu. Estamos recebendo dos nossos estúdios Rogério Guerra, uma super novidade desse ano aqui para o Diário do Iguaçu. Rogério, seja muito bem-vindo aqui. É um grande prazer e uma grande responsabilidade, né? Mas vamos encarar mais essa. Essa super novidade é uma coluna que em breve a gente vai estar iniciando aqui no nosso jornal, uma vez por semana, no Diário do Iguaçu, falar sobre pouco do mercado imobiliário, né? Mas antes da gente entrar nesses detalhes, fala um pouco sobre você. Então, eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário, já atuo aí desde 2003, já tive envolvido aí em mais de R$1 bilhão em vendas de imóveis. Quando você fala assim, dá até um susto, né? Mas são muitas negociações, muitas famílias que realizaram o sonho que eu tive direta ou indiretamente envolvido, muitas pessoas que investiram seu dinheiro por meio de imóveis que eu estive envolvido. Então, é um grande privilégio fazer parte desse mercado e não me vejo fazendo outra coisa. Então, escrever sobre isso vai ser um grande prazer e uma grande alegria poder dividir um pouco do que eu adquiri de conhecimento ao longo desses anos com as pessoas que são leitoras do Diário do Iguaçu. Rogério, é incrível isso, né? Mas gostaria que você falasse um pouco sobre como entrou neste mercado. Então, essa é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem e assim, eu gostaria de chegar aqui e contar uma história romântica que eu sempre sonhei em entrar no mercado imobiliário, só que foi totalmente ocasional, assim. Em 98, eu comecei a trabalhar com marketing e propaganda, entrei numa agência de publicidade e 5 anos depois que eu já estava trabalhando com marketing e propaganda, surgiu uma possibilidade em Florianópolis de eu fazer anúncios, criar anúncios para imobiliários. E foi assim meu primeiro contato com o mercado imobiliário. Então, eu criei lá um desenho de um anúncio para um classificados num jornal em Florianópolis, e comecei essa relação. E aí, com o tempo, eu fui cada vez fazendo mais coisas para essa imobiliária, lá em Florianópolis, e até que, quando eu vi, eu estava fazendo treinamentos para corretores no mercado imobiliário. Então, o início da jornada foi meio por acaso, mas rapidamente, ali com o passar do tempo, eu fui me envolvendo cada vez mais, e como eu disse, eu virei realmente um apaixonado pelo mercado e tudo que envolve esse grande setor. Se identificou e soube aproveitar as oportunidades também. Dá para dizer que assim, o tempo ele me premiou com grandes coisas. Então, tudo de material que eu adquiri ao longo da vida está envolvido com o mercado imobiliário. Então, realmente só posso ser muito grato por tudo que aconteceu na minha vida nesses 23 anos, estou completando 23 anos de mercado esse ano aqui. Rogério, é uma caminhada, né? Você falou sobre o litoral, mas como chegou até Chapecó? Então, a minha vinda aqui para o Oeste foi uma situação pessoal, né? Não estava diretamente envolvida com o mercado. Eu trabalhei de 2003 a 2010 na Grande Florianópolis, então ali Florianópolis, São José, Palhoça. E aí, na época, eu estava casado e a minha ex-esposa ela tinha um probleminha com o pai dela, problema de saúde, e ela queria muito voltar aqui para o Oeste, que era onde ela nasceu e tudo mais. Então, como bom marido e projeto familiar, nós decidimos juntos aí se mudar. E aí eu vim primeiramente para Xanxerê e depois acabei indo para Chapecó. Mas quando eu vim em 2010 para 2011, minha ideia nem era trabalhar como corretor de imóveis, que foi uma coisa que acabou acontecendo depois. Minha ideia era continuar trabalhando nessa parte de marketing e treinamentos do mercado. Só que, assim, quando eu cheguei, as pessoas chegam de fora, às vezes não é tão fácil assim esse encaixe de mercado. E na época que eu vim para cá, eu já tinha um bom salário e as ofertas que eu recebi não eram assim tão compatíveis com o que eu recebi, então eu acabava não me vendo muito naquelas situações. E aí eu comecei a pensar o seguinte: se eu estava apto para treinar corretores na Grande Florianópolis, por que eu não poderia ser corretor de imóveis? E aí esse foi o gatilho para eu me tornar corretor. Então em 2011 eu fiz algumas entrevistas para entrar como corretor de imóveis, e aí entrei como corretor na Sim Imóveis, que até hoje existe e tudo mais aqui em Chapecó, e foi assim que eu comecei no mercado e acabei vindo para cá.
Ah, legal. E a gente falava em off sobre a imobiliária, primeiro imóvel, né? Conta um pouco pra gente sobre essa história. Então, 2011 a 2013, eu estive na Sim Imóveis. Então, eu comecei como corretor, depois me tornei gerente de vendas nessa imobiliária. E aí aconteceu, não vou me estender muito para não ficar um papo triste, mas assim, aconteceu uma situação que mudou toda a minha vida, que foi a minha ex-esposa vir a falecer. E aí isso mexeu literalmente com a maneira como eu olhava para o mundo, né? Então assim, eu já há tempos eu pensava, na época eu estava com 33 anos, e eu pensava assim, um dia eu vou empreender, um dia eu vou abrir minha empresa, e o fato de acontecer essa situação comigo e o falecimento dela acelerou demais isso daí. Eu comecei a pensar assim, como a vida ela é instável, como a vida é curta, e eu decidi fazer. E aí eu tinha já um pré-projeto ali no papel de ter uma imobiliária voltada para quem queria adquirir o primeiro imóvel. E aí eu chamei um colega de imobiliária na época, Marcos Decol, e falei, eu tenho essa ideia, a gente já conversava muito, já estudava muito junto, e eu tenho essa ideia aqui de imobiliária voltada para o primeiro imóvel. O que você acha? E aí aconteceu uma coisa daquelas, parecem coisas de filme, ele falou, eu tenho um lugar para te mostrar. E aí ele me mostrou uma sala, que veio a ser a sala onde foi inaugurada a primeira imóvel. E aí a gente acabou chamando mais um sócio, Cigueiro, que cuidou dessa parte jurídica da imobiliária. Inclusive foi meu padrinho de primeiro casamento. E nós três fundamos a imobiliária Primeiro Imóvel em 2014. Ah, que legal, que história incrível, inspiradora. Na verdade foi assim, por muito tempo eu achei que a minha história era uma história assim digna de interesse das pessoas, porque eu tinha passado por uma situação difícil, mas assim, se a gente estiver disposto a ouvir, todo mundo tem alguma coisa, algum trauma, alguma situação que movimentou a própria vida, né? E que possa estar contando. Exatamente. Então, assim, eu não me tornei o que eu era por esse acontecimento, simplesmente. Eu acho que isso faz parte da minha trajetória, mas, assim, foi importante porque me fez olhar para a vida de um jeito diferente. Então, nós abrimos em 2014 e no começo foi muito difícil porque eu ainda não estava no meu 100%, então tinha horas que eu queria literalmente fazer tudo e tinha horas que eu não queria fazer nada. E esses meus sócios da época foram muito importantes para que a imobiliária conseguisse começar a deslanchar. E felizmente foi o que aconteceu, porque a partir de 2016 nós começamos a liderar o mercado e assim foi por muitos anos, a gente liderando, sendo a imobiliária que mais vendeu o primeiro imóvel em Chapecó. Para você ter uma ideia, a gente chegou a vender aí mais de 400 imóveis por ano, né? Então, se fizer uma conta rápida, dá mais de um imóvel por dia de média vendido. Então, é bem significativo. Significativo. E falando nisso, sobre primeiro imóvel, adquirir um imóvel, com toda a experiência que você tem, hoje, o que diria para as pessoas? Um conselho. Para comprar o primeiro imóvel? Para comprar. Para comprar o primeiro imóvel, eu diria, principalmente, assim, duas coisas. Uma é escolha bem o profissional que vai te guiar, porque isso é muito importante. Escolha pessoas que tenham condições de guiar não só pelos seus próprios interesses, mas também pensando em você, porque quer queira, quer não queira, o vendedor ele precisa vender. Mas assim, isso não tem nada de errado, desde que eu queira vender, mas também pense em você, para que os dois lados possam ganhar. Então, assim, é muito fácil de procurar um bom vendedor, porque todo mundo tem um conhecido, um amigo, um irmão que já comprou um imóvel. Então, conversar com as pessoas, ver os nomes que surgem, acho que é um bom caminho para escolher o profissional que vai atender. E pensando em primeiro imóvel, acho que aí é um exame meio de consciência. Todo mundo quer coisas boas, todo mundo. Então, assim, eu, você, quem está assistindo, mas muitas vezes o primeiro imóvel ele não vai ser na localização exata que nós gostaríamos, com o tamanho exato que nós gostaríamos. Muitas vezes o primeiro imóvel vai ser um imóvel muito bom
e que vai poder ser utilizado como uma transição para aquele imóvel realmente dos sonhos. Então, tem gente que deixa de comprar o imóvel porque o imóvel não atende 100% do que ela gostaria. E eu acredito que isso muitas vezes acaba penalizando a pessoa de uma maneira que muitas vezes ela nunca consegue. Então, assim, eu já conheci muitas pessoas com mais de 40, mais de 50 anos sem imóvel e frustradas, porque ficam com aquela sensação de perderam o time, né? Então, assim, nossa, quando eu olhei o imóvel era 170, agora está 350. Isso acontece. O mercado imobiliário, felizmente, ele é muito dinâmico, ele é um excelente investimento, ele é muito bom e funciona na construção de patrimônio, então ele vai caminhando, independente se eu quero comprar ou não. Então, escolha bem seu profissional e, principalmente, saiba que o primeiro imóvel pode sim ser o imóvel que você vai morar a vida inteira, mas pode não ser. E, nesse sentido, é importante que você comece, que aí, com certeza, a chance de você ter um patrimônio para você e para sua família é muito grande. Rogério, e analisando o cenário econômico desse ano, é bom para comprar? Tu diz isso em relação à taxa de juros ou à parte de eleição? Eu acredito que todo mundo queria fazer essa pergunta, né? Economia, taxa de juros. Eu penso que o financiamento, ele já teve taxas de juros menores. Então, se você olhar só para isso, provavelmente você vai falar, não é o melhor momento para eu comprar um imóvel, vamos esperar baixar. Estão falando que a taxa Selic vai baixar, então vamos esperar. Mas aí eu faço uma provocação aqui. Qual que é o melhor momento para você chegar para alguém e fazer uma proposta de compra? É quando essa pessoa, esse vendedor, ele tem um monte de gente querendo comprar ou quando o número de pessoas interessadas está mais reduzido? Onde será que ele está mais possível de dar um desconto ou de ser mais flexível numa venda? Será que se ele tiver 10 pessoas interessadas, ele vai te dar um bom desconto? Ele vai facilitar, vai pegar seu carro lá na tabela FIP? Será que sim? Acho que não. Mas assim, mas agora eu tenho menos interessados. Será que o vendedor ele não vai olhar com mais atenção assim a proposta e pensar melhor em construir um fechamento? Então, assim, as pessoas ficam nessa de vou esperar a taxa de juros baixar. Mas se a taxa de juros baixar, e é o que se espera ao longo dos próximos meses, naturalmente mais pessoas vão ter interesse na compra, porque vai ser, sim, melhor. Poxa, o financiamento está mais barato, então mais interessante comprar. Mas vai ter mais concorrência querendo comprar aquele imóvel que você deseja. E quanto mais gente quer comprar pelo mesmo imóvel, mais valorizado ele fica e mais difícil o acesso fica. Então, fica esse pensamento para você. É melhor? Depende. Eu, particularmente, estaria olhando com bons olhos para o momento onde tem menos gente olhando. Interessante. Eu, sinceramente, acho que é um ótimo momento para você negociar a compra de um bom imóvel para você. Rogério, muito obrigada por esse bate-papo aqui. Para a gente encerrar, gostaria que você falasse para as pessoas o que elas podem esperar da coluna que em breve vai estar aí nas páginas do nosso jornal. Então, como eu falei antes, é uma alegria, um privilégio e uma grande responsabilidade escrever para o Diário do Iguaçu, um jornal que tem tanta história, que passa realmente uma importância para as pessoas. E a minha ideia é transmitir o máximo de informação para que as pessoas tomem boas decisões. Como eu te falei até em off, o momento que a pessoa compra é mais importante do que o momento que ela já comprou, o momento que ela vai vender. Então, minha ideia é fazer com que as pessoas pensem antes da compra. Que com as informações, certamente elas vão ter mais chance de fazer bons negócios e, como eu falei, construir um patrimônio realmente que ela vai se orgulhar para ela e para a família dela. Muito bom. Aí eu fiquei com vontade de ler essa coluna, hein? Que bom. Em breve vai tá disponível para você e para todo mundo que está nos assistindo poder ler. Obrigada, então, Rogério. Valeu. Esse foi mais um Talking DI. Em breve a gente volta com mais informações para você.